Olá, tudo bem, gente? Quem tá aí comigo? Vamos começando devagarzinho. Olá, a Carol já chegou. Deixa eu fazer um convite. Carol. Oi, Carol. A Carol vai estar com a gente hoje. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo bem, tá Você me tá ouvindo vendo? direito? Tá me vendo bem? Estou te ouvindo perfeito. Rose, minha amiga, entrou. Vai mandando os aviãozinhos aí para quem vocês acham que merece. Hoje o papo é. Oi, Márcia. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Carol, pode falando se você quiser. Oi, Márcia. Oi, Rose, sejam bem-vindas. Obrigada aí pela participação. Meu amigo Zé Michael acabou de entrar. Seja bem-vindo, Miguel. José Maico, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje o assunto aqui é quente, né? O assunto vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. O Márcia, pessoal tá vai entrando. clicando. João, vai clicando no aviãozinho, no coração, vai chamando quem vocês acham que merece estar aqui com a gente. Meu marido, Diogo. Diogo, acabou de entrar. Isso aí, Diogo. Melhor mulher não poderia ter, né, Diogo? A mulher da física quântica não tem como ter melhor, né? Não tem como. Doutora Juliana, tudo bem? Dentista, Seja minha irmã. bem-vinda. Tudo bem? Isso aí, tô vendo muito coração, tô gostando, assim que a gente gosta. Vai E aí, chamando, vai botando no aviãozinho. hoje o assunto vai ser bem bacana e, de uma certa forma, um assunto que está presente na vida de todo mundo, mas que não é comentado, né? A gente não fala muito sobre isso, mas faz parte da vida de todo mundo. Exatamente, faz parte da nossa realidade e, na verdade, como eu e a Carol, a gente. Carol, eu posso ficar te chamando de Carol aqui na intimidade, já que Pode, só tem a pode. gente e o público inteiro? É. É o hábito, tá? Ivana, querida, é outra estudiosa da física quântica, médica aí, maravilhosa, amiga, lá de São Paulo, São Paulo bem representada aqui com a gente, É. né, aqui, seja bem-vinda. Tem Vai gente de chamando quem vocês... Portugal. Ah, isso aí, gente. Conhecimento, a gente vai falar sobre isso, né? Conhecimento é energia e ele transcende as barreiras territoriais, transcende os territórios e transcende os espaços, né? Carol, quer fazer a sua apresentação? Eu vou me apresentar, você quer se apresentar primeiro, para quem não me Começa se conhece. apresentando. Então tá, gente, boa noite. Isso, achou, isso aí. Alguém botou aí assim, eu achei, isso aí, achou o lugar certo. É aqui mesmo que você tem que estar com a gente. Isso aí. Printa a tela, gente, coloca lá a marca Carol Barros e Carmen Sardinha Palestrante lá no stories de vocês, tá? Isso ajuda o nosso trabalho, porque a gente tem uma missão muito importante quando a gente está aqui, né? Separou um horário muito legal do nosso dia, um horário especial para vocês, a gente faz com muito amor, com muito carinho, e a gente é Legal. importante, né, Carol, que as pessoas É. estejam vendo e vocês façam os seus comentários, façam as suas perguntas. Muitas perguntas vêm, às vezes, no meio do assunto, às vezes, se a gente não conseguir responder. Pode mandar no direct da Carol ou no meu direct, a gente vai respondendo aos pouquinhos, porque Mas a gente vai é muita tentar, pergunta, né? de alguma forma a gente vai tentar responder dentro do limite, né? A gente vai tentar responder alguma coisa. Isso Se não aí. conseguir, a gente fala no direct depois. Isso aí. Obrigada, Ivana. Então, gente, eu vou me apresentar, vou começar me apresentando. Eu sou Carmen Sardinha, tá? A Carol falou da irmã dela dentista, eu sou dentista por formação há quase 20 anos, mas eu ainda atuo como dentista, mas assim, hoje o meu foco de trabalho, né, eu sou coach integral sistêmica, né?
Joelma conseguiu, tá de plantão, mas conseguiu, tá vendo? Quando a gente quer, a gente cria a nossa realidade. Ela criou a dela. Seja bem-vindo. Então, eu sou coach integral sistêmico, né, formado pela FEBRACIS, sou estudiosa da física quântica, tenho alguns cursos nessa área, com o nosso professor Hélio Couto, com a Elane Uribe, eu tenho algumas formações, né, trabalho com perfil comportamental também. Então, toda essa questão, faço especialização em neurociência, então a gente vem trazer um pouquinho desse conhecimento, que é a nossa paixão, a minha, da Carol, então a gente tem muito assunto para trazer. E hoje a gente vai falar como que o pensamento e as emoções criam a nossa realidade. A Carol vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, e aí a gente vai fazendo um bate-bola, tá bom? Se apresenta aí, Carol. É isso, então. Eu sou formada em comunicação social, atuei muito tempo no mercado, passei por algumas áreas de atuação e chegou uma época que eu me vi insatisfeita, descobri a física quântica, comecei a estudar e depois de 3 anos estudando, me perguntei como é que eu poderia trabalhar com aquilo e aí encontrei o coaching e o coaching caiu perfeito para mim, porque eu poderia aplicar isso, essa metodologia do coaching, junto com a física quântica, aplicar com os meus coaches, com os meus clientes e na minha vida. Então, era algo que eu não só aplicava no meu dia a dia comigo, na minha vida pessoal, mas eu poderia aplicar também no meu trabalho. Então, para mim, foi um casamento perfeito, juntar a física quântica com o coaching. Isso aí, e assim, eu acredito que a Carol que a gente tem, né, nós já nos conhecemos, já fizemos muito do CIS. Fala, Carol. Deixa eu só perguntar se o pessoal está me escutando com um atraso. Eu escuto perfeito. Não sei, dá um joinha, gente. Gente, dá um joinha. Tanto eu quanto a Carol sinaliza pra gente que nossa mensagem tem que chegar até vocês. Então, para chegar, tem que chegar com um som legal. Flávio, seja bem-vindo. Flávio também é um estudioso da física quântica, já viajou o mundo aí. A Mari! Ô, Leandro! Seja bem-vindo, Leandro. Vocês estão me ouvindo bem, não está com delay, não está com atraso. Show, legal. Não, para mim está tudo legal. Quer falar, Carol? Não, pode seguir, pode seguir. Tá. Então, vamos. Então, assim, a física quântica, ela, na minha vida e na Carol, pelos bastidores e pelos alguns trabalhos que a gente já conversou, ela é libertadora. Na verdade, a gente vem trazer de uma forma muito prática. Nosso objetivo sempre é trazer de uma forma prática, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento onde a gente vai chegar lá, que o inconsciente coletivo está criando muito medo, pânico, insegurança, dúvida. Então, o nosso objetivo hoje é trazer de uma forma prática, a física quântica de uma forma prática, para que a gente possa contribuir, né? Contribuir e alterar essa matriz que a Carol vai passar para você, a matriz da formação das crenças, dos pensamentos, do campo. Cortou? Não, para mim tá ok. Tá ok? Então, assim, nosso objetivo sempre é esse, né? É trazer a física quântica. Claro que, assim, se tiver algum estudioso aí da física quântica, a gente vai falar de uma forma muito superficial, porque aqui não é uma aula de física quântica propriamente dita. Quando a gente vai para nossos estudos, nossos cursos, nossos treinamentos, aí são imersões, aí é uma coisa mais técnica e oficial, tá? Então, a gente entende que é um público muito generalista, abrangente. Então, assim, alguma dúvida mais específica, ou quem já tiver além do que a gente falar, a gente também aceita conhecimento, e conhecimento é sempre transformado. Carol, quer começar com a matriz? Então, vamos começar, né? Como é que é isso dos pensamentos e das emoções criarem a realidade, né? Como é que isso acontece? Então, vamos lá. Nós temos pensamentos, e temos muitos pensamentos ao longo do dia, né? Esses pensamentos, eles emitem uma vibração. E essa vibração, ela gera uma emoção.
Essa emoção, ela é o amor ou ela é o oposto do amor? O que muitas pessoas acham que o oposto do amor é o ódio, mas não é. O oposto do amor é o medo. Então, a partir de um pensamento, nós emitimos uma emoção, né? Esse pensamento ele vem carregado de uma emoção, e essa emoção é amor ou é medo. E quando a gente junta esse pensamento, e os pensamentos eles acontecem aqui nesses chakras superiores, que é o chakra coronário, frontal e o da laringe. É aqui que se passa o pensamento. Quando esse pensamento se une, casa com uma emoção, essa emoção, elas acontecem aqui nos chakras de baixo, nos 3 chakras de baixo, nos chakras mais de baixo. Então, quando esse casamento acontece, gera um sentimento. Então, o pensamento com a emoção, ela gera um sentimento. E baseado nessa emoção do amor, gera um sentimento do amor e suas decorrências, ou o sentimento ele é gerado na base do medo e suas decorrências. Então, vem um pensamento, ele se junta com uma emoção, gera um sentimento. Esse sentimento, ele vai acarretar numa ação, ele vai acarretar num comportamento. Se você está se sentindo bem, você tem um comportamento. Se você está se sentindo triste, você tem outro comportamento. E esse comportamento te leva a um resultado. Essa ação vai te levar a um resultado. Ou um resultado positivo ou um resultado negativo. E esse resultado, ele vai confirmar o seu pensamento inicial. Então, é um ciclo. Você tem um pensamento, e aí você tem uma emoção. Essa emoção vai gerar um sentimento. O sentimento gera um comportamento, uma ação, que gera um resultado. E aí você ratifica isso, dizendo, ah, viu? Esse tipo de comportamento é realmente isso, vem desse pensamento. Então, é um ciclo onde você fica ali. Então, vamos tentar trazer isso para a nossa prática, para o dia a dia, tá? Então, vamos dar um exemplo de como esse ciclo acontece. Vou pegar um exemplo meu de quando eu trabalhava na área de suprimentos. Eu tinha pensamentos negativos com muita recorrência. Então, eu não me sentia boa o suficiente, eu me achava inferior aos outros, eu achava que os outros eram muito melhores, que tinham um raciocínio lógico muito mais rápido do que eu. Enfim, eu tinha uma série de pensamentos que me levava a uma emoção. Qual era essa emoção? A emoção do amor? Não, não era a emoção do amor. Era a emoção do medo. E esse medo produzia um sentimento. O que eu sentia? Eu me sentia desmotivada, eu me sentia com baixa autoestima, eu me sentia fracassada. Era esse o meu sentimento. Eu me sentia inútil às vezes. E aí, esse sentimento gerava um comportamento. Era de uma pessoa produtiva? Era de uma pessoa que realizava com entusiasmo? Não era. Era uma pessoa que estava sempre correndo atrás ali no sufoco. Então, esse meu comportamento me gerava um resultado. E esse resultado não podia ser acima da média. Não tinha como, porque todo o processo foi baseado no medo. Então, não tinha como ter um resultado positivo. E aí, meu resultado era sempre na média, aquela coisa quase que chegando lá. Então, era um ciclo. E como é que a gente faz para sair disso? Como é que é? Você começa a ter um pensamento e aí entra nesse ciclo. Como é que faz para sair? É fácil sair? Então, a gente tem, pessoal, em torno de 86 bilhões de pensamento. A gente tem em torno de 70 milhões de pensamentos por dia. Eu me confundi com o número de neurônios. A gente tem 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. Tá? Me confundi no número. E aí, imagina, desses 70 mil, né, aproximadamente 70 mil pensamentos, 90%, alguns dizem que são 95%,
mas em torno de 90% são pensamentos repetidos. Ou seja, que você teve ontem, que você teve anteontem, que você teve há um mês atrás. E sabe Deus quando isso começou. Então, desses 70 mil pensamentos ao dia, 90% é repetido. Olha que loucura. 10% só de pensamento novo. E desses 90%, dizem que 80% é pensamento negativo. É o piloto automático, esse aí que colocaram imagina o que passa aqui na nossa cabeça. A gente não se dá conta. Eu fiz umas contas rápidas desses 70 mil pensamentos, nós temos em torno de 40 pensamentos por minuto. É muita coisa no nosso subconsciente que a gente não se dá conta. Então, oi, quer complementar? Uma colocação. Assim, isso que a Carol está colocando é tão importante, porque assim, os pensamentos, eles virão. A gente até fala, né, ou no coach, ou no mindfulness, enfim, uma série de aprendizados que a gente tem, de cursos que a gente tem, a gente fala assim, eles vão estar passando. E a gente não tem como impedir. O que a gente tem que... a responsabilidade é tão grande, tão séria, isso que a Carol está falando, que se a gente não se policiar, não ficar atento, alguém colocou aí, desculpa que passou os comentários que estavam subindo, assim, o piloto automático. Você vai dar aquela ênfase, aquele foco, aquele pensamento, e você vai interiorizar e você vai se comunicar de acordo com aquele pensamento. Então, assim, os pensamentos vão vir, a gente não vai conseguir controlar. A questão é o que você faz com eles. Se você vai emocionalizar ou não, a Carol vai tentar te explicar, para eu falar num outro momento, mas assim, oi, irmã da Rose, tudo bom? Seja bem-vindo. Marcelo também te vi entrar, tá? Você falou que vinha e veio, obrigada. Então, assim, isso é muito importante, gente. Mais importante do que decorar o número é entender, assim, que é muita coisa, mas se a gente não se policiar e não fizer um exercício, eu já ouvi falar um curso que falava assim, não era nem um exercício diário, era um exercício quase que minutário, de cada. Você não se policiar, você se deixa. Eu escutei esse termo, achei super minutário, achei super engraçado, porque foi inovador, mas você se deixa levar por essas centenas de milhões e milhares, bilhões de pensamentos. Vai, Carol. Peraí, só um instantinho que eu tô botando o fone aqui. Então, assim, enquanto ela coloca o fone, a responsabilidade, gente, é muito grande para a gente alternar. Na verdade, a gente não vai deixar de pensar. Porque o cérebro está emitindo, está pensando. Sendo que, aquilo que a Carol falou, se são repetidos, é porque você está dando ênfase, é porque você está dando foco, é porque você está dando importância, é porque você... Vai, Carol. Isso. Então, como é que a gente sai dessa crise de pensamento negativo, né? Como é que a gente sai? Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa parte física do cérebro, né? Aí a gente veio naquele primeiro número que eu passei, dos 86 bilhões de neurônios, aqui na nossa mente, no nosso cérebro. 86 bilhões de neurônios se comunicando, fazendo as famosas sinapses, não é? Um comunicando com o outro. E aí, essas sinapses desses neurônios, elas enviam estímulos elétricos e químicos. Eles enviam os estímulos. E essas ligações entre esses neurônios, elas vão ficando cada vez mais íntimas com o tempo. Então, vamos lá. Vamos pegar dois neurônios nossos. A gente está aqui com os neurônios. E aí eles vão se comunicando, vão se comunicando, vão se comunicando. E quanto mais eles se comunicam, ou seja, quanto mais aquele pensamento se torna repetitivo, ele se torna recorrente, quanto mais aqueles pensamentos vão se formando, mais íntima vai ficando essa ligação, mais forte vai ficando essa ligação. Mais fácil de fazer essa ligação. Então, o que acontece? Para a gente ter um novo padrão de pensamento, para a gente ter uma nova forma de enxergar um determinado assunto, a gente tem que botar muita energia, muita força, muito querer, muito desejo de mudar. Porque aquela sinapse,
tá ali feita e já tá fluindo, porque ela tá rolando há muito tempo. Há muito tempo aqueles neurônios estão se conectando daquela forma. Então, você tem que botar muita energia para fazer uma nova conexão, uma nova comunicação, e você ter a partir daí um novo olhar para a coisa, ter a partir daí um novo pensamento. Então, vamos lá, mais uma vez vamos para a prática, não é? Vamos voltar lá no meu trabalho, voltar naquele exemplo do meu trabalho. Então, hoje em dia, né? Se eu fosse aquela Carolina de 15 anos atrás, o que eu faria no meu lugar? Eu teria aquele pensamento negativo, porque ele vem, né? Como a gente já disse aqui, os pensamentos negativos, eles vêm. E aí, o primeiro passo é aceitar. Ah, ok, estou pensando isso, sem gastar energia, sem julgar, sem chicotear. Não, estou tendo esse pensamento. E a partir desse pensamento, se puder, claro, refletir, né? Entender quais são os gatilhos, o que dispara aquele tipo de pensamento, qual é a situação que você se vê e que você entra naquele redemoinho. Cortou? Para mim, não sei você. Então, se puder refletir da onde vem esse pensamento, por que ele surgiu, maravilha. Mas se não conseguir refletir, escolher dar um novo final para aquilo. Escolher um novo final. Então, o que é escolher um novo final? É você pensar, ok, estou me sentindo inferior, mas como é que é a minha linha de raciocínio? Eu sempre, de alguma forma, volto para Deus. Eu sempre penso, sou filha de Deus, Deus me deu todas as características para eu atuar aqui com o que eu preciso. Então, eu não tenho porquê de me sentir inferior a ninguém. Ele tem a forma dele de atuar e eu tenho a minha. Eu vou dedicar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu escolho ter um novo pensamento e eu escolho tomar uma ação baseado naquele novo pensamento. Não, baseado, né, um novo pensamento gera um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação. Então, não, eu vou fazer, eu vou trabalhar a minha fisiologia, eu vou colocar minha fisiologia mais desperta, porque se a gente fica com o ombro caído, se a gente fica com a testa franzida, se você tem toda uma comunicação também negativa no seu corpo. Então, o que tem que fazer? Ajustar a comunicação corporal. Levanta o ombro, não é? Quando a gente vê corridas de cegos, os cegos, eles vibram assim, porque é natural do ser humano estar feliz e abrir, levantar os braços para o céu, celebrar assim. Ninguém celebra numa cama na posição fetal. Então, melhora essa comunicação, essa fisiologia. Trabalha ela, coloca ela de uma forma que te ajude a ter um comportamento mais positivo. E aí, consequentemente, o resultado vai mudar. Então, é mudar o pensamento, mudar a direção desse pensamento, aceitar e dizer, ok, não quero isso, aceito que estou tendo isso, mas vou escolher para mim um novo final. Não vou, quero sair disso. É importante, né, Carol? É assim, a gente tentar, o que a Carol falou, se for possível, dar nomes a esse sentimento. A gente normalmente tem a tendência a fugir. A gente tem a tendência, isso aí, Rose, né? Também, ó, coach maravilhosa dessa, não podia falar diferente, né? Nós, aqui, a gente tem a tendência a fugir. Travou? Todo mundo me ouve? Travou? Tá me ouvindo, Carol? Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Então, a gente tem a tendência a fugir. A gente tem a tendência a não prestar atenção. Aquilo te causa um incômodo, eu vou entrar nessa parte já, mas aquilo te causa um incômodo, então você tem tendência, tipo assim, vou fingir que não senti. Não é isso que a gente está falando. É você tentar dar nome. É o quê? É raiva? É nojo? É medo? É insegurança? É ódio? É amor? Então, assim, tentar dar inveja, nome, porque a gente tem dificuldade de reconhecer que tem inveja do outro. Isso. Porque assim, a gente tem a tendência a querer passar batido. Não, identifica. Aí identifiquei. A Carol falou da inveja. É inveja. Eu não quero. Fala, Carol.
Não, e só fazer um parênteses, que quanto mais a gente foge do sentimento, mais vivo ele fica dentro da gente. Então, quando você bota luz no problema, quando você bota luz na escuridão, aquilo ali já toma uma outra perspectiva. É importante, assim, eu vou entrar numa área... Por isso é importante nomear. Isso aí. Nomear, isso aí. Por que acontece? Existem estudos já mostrando, há muito tempo, inclusive... Oi, perdão, gente, eu barrei aqui. Oi, Vitor. Que falam sobre o nosso cérebro, ele não, com base em estudos de ressonância magnética funcional, que é, eu sempre falo em palestra minha, são aqueles estudos onde o cérebro está funcionando, né? Ressonância, aquele exame que todo mundo está acostumado, já ouviu? O cérebro está funcionando, então ele identifica qual aquelas áreas cerebrais que estão sendo ativadas. E o que isso chega a essa conclusão? O nosso cérebro não sabe, ele não entende se aquilo é real, pegando esse gancho da Carol, ou se aquilo é imaginário. Então, se eu fechar o olho aqui, por exemplo, e pensar assim, eu estou agora, vamos dizer, fazendo essa live aqui lá de Paris neste momento. Para o meu cérebro, isso é real. Porque eu vou ativar, claro, se eu pensar, sentir, né? Trazer para o coração, sentir e emocionalizar isso e trazer isso como real mesmo, ele vai entender como se eu estivesse lá. Então, a sensação que eu tenho é essa. Para clarear mais um pouquinho, isso. Se a Carol me permitir agora, não, eu puder... Pode ir. Pode? Qualquer coisa que você estiver complementando, você vai trocando comigo. Como a gente falou que era da prática, eu vou falar sobre o campo elétrico, que assim, é muito mistificado ainda. Ainda é uma coisa que fala assim, nossa, campo elétrico, é coisa da física. Realmente, a física quântica, ela não veio contrapor, ela veio mostrar que a física clássica, né, que a gente chama de física newtoniana, que é aquelas leis de Newton, que não são aquelas leis que têm que ser esquecidas não, tá, gente? Calma que não é assim. Mas ela veio mostrar que muitas daquelas leis não podem ser simplesmente isso, ponto, e acabou. Então, por exemplo, como é que funciona essa questão? O que é o pensamento? Todo mundo já ouviu falar ou já fez um exame de eletrocardiograma ou um exame de eletroencefalograma, onde saem aqueles risquinhos, né, que são, na verdade, o registro das ondas... Isso, aprofundar o que já sabia. Ela vai muito além, inclusive, muito bem colocado. Ela vai muito além, por isso que ela é muito maravilhosa. Então, assim, esses exames, o que eles fazem, na verdade? Simplesmente eles registram as ondas cerebrais. Então, quando a gente tem o nosso pensamento, a gente está emitindo ondas elétricas. As ondas cerebrais são ondas elétricas. Né? O cérebro também tem uma onda magnética, magnetismo. Mas estudos recentes, até um estudo muito... A gente diz recente, porque 2012, por exemplo, para a ciência é muito recente. Né? Existem estudos da física quântica que também são recentes, de 300 anos, mas são considerados recentes por conta de históricos que a gente tem, de milhares de anos. Mas se a gente for buscar lá no efeito Isaías, que eu não vou entrar aqui, mas lá em escrituras muito antigas, a gente vai encontrar esses conhecimentos. Mas, enfim, o pesquisador, que ele também é físico, geólogo, o Greg Braden, ele vem trazendo em 2012 a questão de... Ele já fala disso em 2007, mas ele vem reforçando em 2012 a questão da ressonância Gente, só para entender, o que é ressonância? Você está emparelhada, você está na mesma linha. Sintonia. Em sintonia, isso aí, você está em sintonia. Então, ele vem mostrando estudos, em 2012 ele vem relatando sobre as ondas eletromagnéticas nossas em comunhão, em ressonância com as ondas eletromagnéticas da Terra, do nosso planeta. E aí a gente vai depois falar um pouquinho de inconsciente coletivo, se der tempo, porque é muito assunto, aí a gente vai ter outras lives. Mas que eu quero trazer para vocês de muito importante que o Greg Braden, né, enfim, que ele vem trazendo, e outros pesquisadores, Deepak Chopra, outros pesquisadores que a gente tem aí da física quântica vem falando, é o campo elétrico do coração. Por que a gente falou da emoção e do sentimento? Porque o que cria, para vocês terem ideia, o campo elétrico do coração, ele tem em média de 4 a 5 mil ondas eletromagnéticas, tem mais magnetismo, porque assim, ó,
O elétrico, ele envia, ele emana. O magnético, pensa no ímã. O ímã, ele atrai, né? Não exatamente, o Greg nem fala muito de atração, ele fala muito de espelhamento. Ou seja, você enviou, vai vir o que você enviou. Lembra da física da escola que a gente estudou, tipo, cordas? Que você faz assim, a corda faz. Se você prender ela, ela vai voltar na mesma velocidade, proporção, enfim, na mesma intensidade. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Quando a gente fala de emoção, só pensar não cria nada. Só pensar. Carmen, mas olha só, vocês não falaram que tem muitos pensamentos? Sim, mas é porque em algum momento, esses pensamentos que você teve entraram em ressonância, em alinhamento, em sintonia com esse campo eletromagnético do seu coração, que do cérebro aí tem em torno de 100, 1000, uns relatam 100, outros relatam 1000, outros relatam 800 e pouco. Se você for pegar a literatura, é vasta, mas enfim. O campo eletromagnético, né? Ou seja, essas ondas, elas envolvem, elas promovem, elas emanam muito mais magnetismo, que é o retorno, porque o elétrico é o que vai, o magnetismo é o que volta, e o que volta é o que está criado. Você manda, a Carol falou, eu enviei com o meu pensamento, mas eu tenho que sentir, porque só pensamento por pensamento ele não cria. Carmen, mas por que aconteceu isso de ruim então comigo? Porque, como a Carol falou, em algum momento você teve medo, em algum momento você se lembrou da época que você era rejeitada, em algum momento você se sentiu inseguro, em algum momento você criou a sua realidade. Mesmo, isso aí, a frequência em hertz e coração. Exatamente isso, gente. É medido em hertz, tá? É assunto para uma próxima live, com certeza eu e a Carol a gente vai fazer, sobre a escala vibracional quântica, né? Quantos hertz cada emoção vibra. Isso é tão importante que quando você vê lá ondas teta, alfa, em que momento você está? Aquele piloto automático que alguém falou aí, é aquilo de você acordar, é o teu consciente, é o teu cognitivo, que não cria nada. O teu cognitivo não cria nada. O teu cognitivo faz você levantar, o despertador levantou, escova o dente, sai, faz, acontece e volta. O que cria é o seu subconsciente, que uns chamam de inconsciente, outros chamam de mente superior, depende de cada... Por exemplo, o Napoleão Hill fala muito de mente superior, né? Mas, enfim, significa o quê? A mente inconsciente, o subconsciente, que é o que cria. Porque é lá que estão guardadas as crenças, é lá que estão registradas as memórias que você passou, que você passa, o que você sentiu, e é lá que você se conecta quando você emite um pensamento e você se conecta, porque lá está também as memórias do seu pensamento. Quer falar, Carol? Não, essas memórias elas foram criadas na infância, né? Muita coisa que acontece na nossa vida hoje em dia vem da nossa infância. Nós criamos, nós lá na infância interpretamos a nossa vida, uma interpretação infantil, mas nós interpretamos e registramos na nossa mente. Então, entendemos que é meio louco pensar, mas entendemos que ganhar dinheiro não é seguro, entendemos que não somos bons o suficiente, pela forma como os nossos pais e a sociedade e a escola nos tratou, nós interpretamos e damos um significado àquilo. Então, isso já vem com a gente lá de trás, esses pensamentos que eu falei aí que estão repetidos, né, que a gente nem se dá conta, a gente está repetindo padrões lá de trás. Então, o que tem que acontecer? Você tem que estar muito atento no aqui e no agora, porque aquilo que vem à sua consciência, você consegue trabalhar no seu dia a dia, né? A não ser que você faça um processo, que faça uma limpeza mais profunda, mas assim, no seu dia a dia, é extremamente importante você ter atenção ao seu pensamento, porque aí você pode quebrar aquele ciclo e colocar um novo pensamento que vai te trazer resultados positivos. Colocar uma nova forma de se comportar e com muito trabalho, com muita dedicação, uma hora aquilo vai se tornar um padrão mais comum dentro do seu cérebro. E aí vai virar uma rotina para você. Já vai ser alguma coisa fácil de você fazer.
O início é o difícil é a gente quebrar esse padrão do início. Padrão. Por isso que tem que ter tanta força, tanta disposição, tanto querer em mudar. Porque as sinapses estão ali já estabelecidas. E você tem que quebrar aquilo. E você não quebra em um dia. A não ser que seja um forte impacto emocional. Uma situação assim que realmente te faça ter novas conexões naquele momento. Mas se não for sobre forte impacto emocional, é pela repetição. É pela repetição todo dia, dizendo quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer, o que você merece. E você vai trabalhando o seu cognitivo até uma hora aquilo ali virar algo normal dentro de você. Natural. Carol, posso fazer um parêntese? Isso é tão importante, gente. Alguém colocou aí, me desculpe os nomes, gente, que passa tão rápido os comentários, mas assim, agradeço muito, os comentários são muito importantes. Que isso são estudos que já existem, não são de hoje, e muitas pessoas realmente não falam e não divulgam. Porque você imagina, assim, que é libertador. Você entender que a física quântica ela é atemporal, que você pode mudar a hora que você quiser, basta você decidir ter congruência com a tua vida, com os teus sentimentos, né? Um detalhe assim, que eu acho super importante, assim, eu até brinco muito isso com amigas mais íntimas, que entendem um pouco a linguagem da física quântica, quando eu falo assim, ó, você está dentro do meu campo. Eu também esqueci de falar esse detalhe, eu sou terapeuta holística e quântica, fiz formação. Então, a gente trabalhava muito isso da terapia quântica, é o seguinte, o campo eletromagnético, uns autores dizem 3 metros, outros dizem 5 metros. Então, assim, a gente está o tempo todo dentro daqueles pensamentos que a Carol falou, o tempo todo circundando e emitindo as nossas emoções e detalhes. A proximidade, se você considerar de 3 a 5 metros, você está dentro do campo do outro e o outro dentro do seu campo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem com o que a gente pensa e com o que a gente deixa. Por quê? Se o outro emite, emocionaliza e você não está atenta, porque o lance é esse, é estar desperto, existe esse termo. Você acaba aqui, ó, absorve aquilo, porque está dentro do teu campo. É tudo vibrando. São ondas, tudo são ondas. Né? Lembra do eletroencefalograma? Se a Carol estivesse fazendo uma live comigo aqui ao meu lado, eu estava dentro do campo dela e ela dentro do meu campo. Então, se a gente não estiver na mesma frequência, na mesma sintonia, a Carol está assim, por exemplo. Gente, a física quântica... Então, eu assim, gente, porque a física quântica... Cara, se ela não estiver atenta, eu estou detonando ela. Eu estou detonando... Olha a responsabilidade que a gente tem. Exato. Exato. E assim, e aí no dia a dia a gente vem para as nossas relações. Cara, dentro de casa, com o companheiro, com o pai, com o filho, no trabalho. A gente está o tempo todo se contaminando positivamente ou negativamente. Contaminação já tem uma carga meio negativa, né? Mas a gente está o tempo todo sendo influenciado ali pelas pessoas. Isso. O tempo inteiro. Então, pelo telefone, não precisa estar fisicamente próximo. Você fala com a pessoa, aquela energia da pessoa te impacta. Você fica mais desanimado ou mais animado dependendo da conversa. Então, uma dica que eu deixo aqui começou aquela discussão, aquele papo que não vai levar a lugar nenhum, aquela reclamação, aquela situação que você sabe, cara, que só vai te levar sua frequência lá para baixo, sabe? Só vai te deixar negativo. Sai correndo, diz que precisa ir ao banheiro. Peraí, só um instantinho. Interrompe a conversa. Porque o corpo da pessoa... O corpo da pessoa está ali tomado dos hormônios. Ele não está agindo com a ocitocina, com a serotonina, com a endorfina. Ele não está nos hormônios do amor e do prazer. Aquela pessoa que está reclamando está cheia de cortisol, está cheia de adrenalina. Então, uma forma de você fazer bem pelo outro e por você é cortar aquilo ali. Vai ao banheiro. Peraí que eu estou apertada, preciso ir ao banheiro. Fica ali 5 minutos, os níveis do cortisol dessa pessoa baixam. Você consegue respirar, você consegue pensar. E quando você volta para aquela situação, a sintonia já é outra, a conversa já deu uma acomodada, já deu, sabe, uma suavizada.
Então, essa é uma dica boa para o dia a dia, com o chefe, com o marido, com a esposa, com o filho. Sempre que você puder, que você se lembrar, corta aquilo ali, corta aquele estresse, sai de perto e aí volta. Porque a distância, ela ajuda muito. Carol, deixa eu fazer isso aí que tá falando, né? É tão apaixonante, tão legal e tão verdadeiro que os livros de física, eles relatam esse fenômeno que a Carol tá falando, de sair dali, né? Porque assim, só tem duas formas de você mudar a sua realidade, isso claro que através de aparelhos, de satélites que medem ondas, enfim. Esse não é o propósito, mas só para você entender, só tem duas maneiras. Ou a gente muda a polaridade, ou a gente muda o campo elétrico, ou a gente muda o campo magnético. Ou os dois. E aí, como é que você fala assim, tá, Carmen, viajei, não entendi nada. Como é que você muda isso? Aí tá. Tecnicamente, existem dois efeitos que lá os estudiosos dizem, do efeito Zeeman e do Stark. Mas a intenção não é nem trazer isso. A intenção é o seguinte: só existe duas formas, só existe uma forma de você mudar. Ou você muda a parte elétrica ou a magnética. A gente acabou de falar que o sentimento magnético, pensamento elétrico. Se você muda a tua emoção, se você muda o teu sentimento, você acabou de fazer o que em laboratório os físicos fazem do efeito Zeeman e Stark. Então, assim, é a única forma. Se você se mantiver ali, você vai cada vez mais, além da liberação hormonal fisiológica, né? Eu vou ler uma frase assim, uma frase do Greg que fala assim, ó. Os estudos estão mostrando que o coração é o mais forte gerador biológico de campos elétricos e magnéticos no corpo. Biológico. Não tem jeito, gente. Olha só. Durante muito tempo, quando colocaram aí, quiseram deixar a par isso tudo das pessoas. Hoje já está provado, e não tem jeito, a ciência não tem mais como negar. Então, está provado biologicamente isso tudo que a gente está falando, e com condução elétrica e magnética. Isso quer dizer que o quê? Que o coração tem a capacidade de gerar os mesmos campos eletromagnéticos que tudo que existe aqui à nossa volta é feito. Então, se você muda a tua emoção, você vai gerar outro sentimento, acabou. Aí você começa em outro. Agora, se você continua naquilo que a Carol falou, na discussão, continua ali, ou na fofoca, enfim, seja lá o que for, que seja, né, pro lado negativo, assim como o contrário. Né? Eu gosto muito de falar do potencial positivo. Por quê? A gente tem o dever de potencializar o positivo. Você pode cada vez mais potencializar o positivo através do amor, né, nas vibrações positivas e seus derivados, como a Carol falou, e aí você muda esse efeito. Então, isso pode ser feito em laboratório? Show, pode. Mas você está falando de laboratório, está falando de vida real, você está falando daqui, do agora. Mudou a tua comunicação, inclusive, né? A gente muda esse sentimento. Estão me ouvindo, gente? Ou cortou? Tá bom? Ou tá legal? Tá ouvindo. A Matriz Divina de Greg Braden, nossa, olha, é maravilhoso. Ele tem vários, né? Tem um livro também que é O Campo, que não é dele, mas é um livro maravilhoso. O Campo é bem profundo. Tem o Universo Autoconsciente, do Dr. Amit Goswami. O Amit é sensacional, né? Falar de física e não falar de Amit Goswami esse aqui, ó. Maravilhoso. Tem vários. Tem o professor Hélio Couto. Maravilhoso. Tem vários documentários. Gente, ó, por falta de acessibilidade não vai ser. Então, assim, existem literaturas vastas, inclusive gratuitas. Claro que existe literatura paga, enfim. Do Amit, ele é maravilhoso. Mas a gente tem literaturas vastas. Tem o nosso, que eu sempre cito ele, que eu gosto muito. Tem a Elaine Orives, que é apaixonada. Eu sou apaixonada pela Elaine Orives, fui aluna dela. Ela é discípula do professor Hélio Couto também, né? Do Hélio Couto, do Amit Goswami. Ela, inclusive, é treinadora, né? Ela é... Ai, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Que ela é multiplicadora, né? E só eu gosto muito de falar esse exemplo, se a Carol me permitir. Sei que eu estou falando muito, mas só essa questão do que o cérebro não entende o que é real do que não é, e a gente está falando do sentimento, né? Eu vou tentar resumir porque é longo, mas vocês podem procurar na internet, vocês vão achar facilmente. Está super difundido na internet, e já é meio antigo, mas assim, em Harvard foram colocados eletrodos
num grupo onde, acho que quem estuda já ouviu, esse é muito, muito comentado, numa sala onde um telefone ia tocar. De verdade, o telefone ia tocar. Trim, trim. Ok, vocês vêm para cá. Para um outro grupo, foi dito o seguinte, olha, a gente vai avisar vocês no momento X e vocês vão imaginar esse telefone tocando. O telefone não vai tocar. Mas no momento que tocar aqui, a gente vai dizer que está tocando aqui. Oi, meu Deus, toda hora eu empurro isso aqui, perdão, gente. Enfim. E aí, eletrodos cerebrais foram colocados para ver quais locais cerebrais seriam ativados para poder entender qual área do cérebro era ativada para ver se eram as mesmas regiões. Para resumir, para a constatação dos pesquisadores, essa pesquisa foi feita, isso é real, tem dados, enfim. No mesmo momento em que tocou o telefone real aqui, nessa outra sala, tocou o telefone imaginário, tá? E as mesmas áreas cerebrais foram ativadas. Claro que existia uma monitoração, monitores, aquele negócio, foram ativadas. Então, conclusão desse estudo. Ou seja, você imaginar, é aquilo que a Carol falou, tá ruim? Tá, tô imaginando, tá bom, tá legal, vambora. Eu consigo mudar minha química, o meu campo e reprogramar, ok? E tem um outro que eu vou falar rapidinho também, assim, de um preso nos Estados Unidos. Ele estava condenado à morte por cadeira elétrica e ele usaram, lá é permitido, enfim, tem regras de estudos de um pouco até diferente daqui, até porque esse estudo é um pouco antigo, e ele seria eletrocutado, sendo que, em última análise, falaram para ele que ele não seria mais eletrocutado, ele seria colocado numa maca, numa cama, e ele morreria sangrando até a morte. E simularam, claro que ele foi todo amarrado na maca, cabeça para cima, ele não via o que estava acontecendo, ele não via nada, ele só escutava, e colocaram um balde embaixo da maca, assim, ao lado da maca, com o braço assim, esticado, gente, como se fosse tirar sangue, pensa nisso. E simularam um corte no pulso. E disseram para ele, você vai morrer aos poucos até a sua última gota de sangue. Isso eu estou resumindo em pouco minhas palavras. Depois eu estudar a íntegra, vocês pesquisem lá, tá? E para resumir, exatamente ele morreu. E aí deixou-se um caninho pingando água para que ele entendesse que era o sangue dele. Então era aquele tum, tum, tum. Em resumo, o estudo mostrou que o horário da morte dele foi exatamente no horário da última gota, só que de água. Mas o que aconteceu? Foi falado isso para ele pensou, emocionalizou, trouxe para o coração, emocionalizou. Então, esse é um estudo até tem na internet, ele já é antigo, mas assim, ele morreu exatamente na última gota. Por quê? E o que isso... Fala, Carol. Não, é só pra gente trazer na nossa realidade assistindo filme, gente. Bota filme de terror. Isso. Eu não sei vocês, mas eu sei que aquilo ali é filmado, que tá num set, isso, aquilo. Mas eu fico assim, do tipo, meu coração dispara, eu tenho medo. Meu cérebro não sabe que aquilo ali, meu cérebro entende que aquilo ali é real. Ponto. É muito doido com isso. As crianças. Olha o perigo com as crianças. As crianças não conseguem ter o discernimento. Se nós não conseguimos, eu, por exemplo, não consigo ver algumas coisas, assim, cenas de maltratos. Eu não consigo. Pois é. A minha química muda, eu falei e estou arrepiada. Só que a gente tem o discernimento. Fechei aquilo, acabou. Mas a criança não tem. Né? Então, assim, esses estudos, o objetivo era esse, mostrar que não sabe, né? Que o cérebro não distingue o que é real do imaginário. Então, a gente tem o poder na mão de mudar isso. Né? E a minha irmã... desculpa. Fala. A minha irmã comentou aqui alguma coisa do tipo imaginação antes de dormir. Já perdi aqui o comentário dela. Mas ela comentou alguma coisa do tipo usar a imaginação antes de dormir e logo que acorda para você visualizar o que você deseja. É extremamente poderoso. Trabalha isso, né? A gente trabalha isso no coach também. Mas que a Carol falou lá no início, é a física quântica aplicada à realidade. Né? Ela fala de telefonema. Não, e aí se a gente dorme assistindo televisão, né?
fica ali com aquela... Eu já dormi no passado, dormi com aquela televisão, com aquele noticiário, só falando besteira, só falando de violência, e aquilo tudo está entrando na nossa mente. A gente parece que não está consumindo, mas está consumindo. Então, muita atenção nesses minutinhos antes de dormir, sabe? Veja como um tempo sagrado, onde você consegue visualizar o seu futuro e visualizar o que você deseja para você. E aos poucos você vai criando essa realidade. Baseado nesse sentimento. Assim, a física quântica traz pra gente assim, nós somos frutos de um único criador. O nome que vocês vão dar, Deus, Criador, o todo, vácuo quântico, matriz divina, isso aí é de autor para autor. Mas assim, nós temos aqui dentro a centelha divina. Então nós somos co-criadores, porque o Criador nos criou. Então nós somos co-criadores porque temos aqui parte dele. É como se tivesse dividido em milhares de partes e nós temos aqui a parte. Então, quando existe alguns autores que falam que nós somos deuses, no sentido de que temos esse poder do amor incondicional, né? Há tempos atrás falava-se que, não vou tentar não aprofundar, mas assim, falava-se que o interior do átomo era vazio, que era o tal do vácuo quântico. Não, aquilo ali é pura matriz de energia, ou seja, você tem o poder, a energia para isso. Basta você direcionar, você ser o teu próprio GPS, porque senão você vai ser levado como massa de manobra. Não tem jeito. Essa pandemia de hoje a gente vê assim, é real, está acontecendo. Não sejamos loucos de achar que é uma coisa nossa, mas se a gente ficar somente vibrando, a gente não é fruto do nosso pensamento. A gente é fruto, só respondendo a pergunta, nós não somos frutos do nosso pensamento. Nós somos frutos do pensamento em conexão, em ressonância com os nossos sentimentos. Ok? Temos isso aí, temos Deus dentro de nós. Então, se a gente focar só nesse, o que a Carol está falando, noticiário, ficar assistindo, ficar vendo, como é que a gente fica no final? A nossa mente fica trabalhando e aquilo que ela falou, muitas vezes, se eu estiver aqui, ó, falando com a Carol, e tem uma conversa em paralelo aqui, eu posso não... Tá captando. Eu posso não perceber, mas existem mensagens, por exemplo, subliminares, e o marketing usa muito isso, que você está assistindo uma coisa, captando outra, e os seus sentidos, nós somos seres totalmente sensoriais, né, sinestésicos, então você está captando tudo do ambiente. É o tato, é o olfato, é o som. Então a gente é meio que fifi, né, meio fofoqueiro, que a gente capta tudo mesmo, a gente está captando nossos filhos, a gente, né? Quer falar alguma coisa, Carol? Não, já vai terminar e eu queria deixar aqui uma mensagem. Antes, para não cair, eu queria deixar uma mensagem que, assim, a minha história, a sua história, a história de quem está nos ouvindo, foi construída através de palavras, através de experiências, através do que você viu, através do que você ouviu. Então, a sua história hoje é fruto disso tudo que você já viveu, de todas essas experiências. Mas ela te trouxe até aqui hoje. Isso aí. Muito bem. E parabéns. Você tem a possibilidade de escolher o que você deseja para o seu futuro. Você não precisa continuar nessa mesma situação de hoje. Que eu não sei qual é a sua situação, mas assim, todos nós temos questões para trabalhar. Então, a gente pode, através de escolher uma nova atitude mental positiva e traçar um novo caminho. Tá cortando? Acho que tá cortando. Não, tá legal. Pode entendeu? Falar. Quando faltar 2 minutos, ele vai me mostrar que eu te aviso, mas pode falar. Ah, tá bom. Trabalhar para ter uma mente focada na vitória, focada na gratidão, focada no positivo, sair da reclamação, sair do estresse, sair da falta de solução. Treinar uma mente para ter uma mente criativa, para ter uma mente que te traga resultados positivos. Isso é treino. Isso é você tirar o óculos do estresse, o óculos da depressão, o óculos da crise e dizer: o que eu estou enxergando aqui? Quais são as oportunidades?
Porque isso é que vai fazer você construir um novo futuro para você. Porque senão, você vai continuar com aqueles pensamentos repetidos e a gente já sabe. Vai ter a vida como de muitas pessoas que passam 80 anos repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, se comportando da mesma maneira e tendo os mesmos resultados. Carol, a Elaine Eurives, ela fala assim, uma coisa que eu acho muito engraçada, mas é muito fantástica, muito real. É como se o universo, ele diz sim a tudo que você quer. Aí você vai dizer do outro lado assim, mentira, por quê? O que eu quero, eu não consigo. Porque você não trouxe a emoção correta para fazer a ressonância. Aí ela dá um exemplo assim, que você fica assim, está lá na reclamação. Essa minha vida é uma pobreza. Aí o universo, o que ele entende? Ah, pobreza. Ela está emanando pobreza, escassez, falta. Ela está pedindo isso? Opa, vamos atender o pedido dela. Então devolve mais pobreza, mais escassez, mais falta. Quando eu falo, não, alguém colocou aí, eu decido pelo amor. Quando eu mudo a minha atitude, o universo também me diz sim. Não é só o negativo. É que, infelizmente, a psicologia já fala disso, né? A psicologia ela tem um apelido de a física das possibilidades. Porque tudo é possível, ela é atemporal, não importa o que você foi ou fez ontem. Carmen, o que é isso? É perdão? Não cabe a mim perdoar ninguém. Cabe a você construir como eu construí a minha vida. A minha vida é daqui para frente. O que eu já fiz, mas é o universo, isso aí. O universo está atento, anotando o tempo todo. Anotando, boa! Anotando. Assim, ó, gente, ó, isso não é meu não, tá? Isso é da Elaine, não vou plagiar ela não, mas como eu sou uma admiradora dela, eu fui aluna dela, eu posso falar. Ele fala lá, gente, eu não vou conseguir esse carro é muito caro. Aí gente, ela não vai conseguir, então volta a não conseguir. Então, assim, elétrico mandou, magnético atraiu. Sempre pensa nisso, ó. Elétrico mandou, magnético atraiu. O que você vai atrair é aqui. É aqui. Então, assim, só para eu dar meu recadinho final, se a Carol me permitir aqui, porque daqui a pouco ele vai me avisar que está acabando, a gente vai ter outras lives, vai ter uma próxima live no dia 18 de maio, é a segunda-feira sem ser essa próxima outra, tá? Vai ser sobre o efeito Zenão, que é o efeito de soltar. Vou traduzir só para vocês entenderem, 18 de maio, vou repetir, 18 de maio, segunda-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre o efeito Zenão e o poder de soltar. Porque não adianta você querer, aí você vai entender que às vezes você quer, sente, mas não tem. E aí, isso, Carol, eu pedi isso, tá vendo? Isso é onda. Eu pensei aqui, a Carol escreveu. Quando você fala assim, pai, eu te ligar agora. Ah, pensei em você. O quê? Tudo é onda. Eu estou emanando, eu estou mandando, eu estou ressoando, né? Então, assim, o meu recadinho é de agradecimento a vocês. É um assunto que me deixa particularmente extremamente feliz e satisfeita, porque é a física das possibilidades. É libertador você saber que você não está condenado a ser aquela Carol dos 15 anos atrás, aquela Carmen. Agora deu, gente. Faltam 1 minuto e 50. Então, vou dar meus últimos recados. Então, assim, você não está condenado. Você está livre. Isso aí, o Hélio é maravilhoso. Ele sempre fala. Ele é nosso mestre, ele sempre fala. Amém? Então, assim, você não está condenado. Chega. Ah, pobreza, miséria, escassez, traição. Chega, você pode mudar isso. Como? Aí a Carol deu várias dicas, a gente mudar o pensamento, porque os sentimentos vão vir. Enfim, mudar o teu padrão vibracional. A gente chama de assinatura energética. Qual é a tua assinatura energética? Estou toda arrumada aqui, ó. Tudo aqui no poder, batom, maquiagem, cabelo. Mas na minha cabeça tá assim, ai meu Deus, o boleto de amanhã. Ai meu Deus do céu, não vou conseguir. Ai, o cheque especial. Acabou. Eu comuniquei prosperidade. Cultive o seu lado amor. Isso. Entende? O lado amor, que é a centelha divina, e seja congruente. Eu acho isso super, super, super importante. Foi assim que eu consegui mudar, porque eu vim estudando muitos anos da minha vida, mas não aplicava. Então, gente, antes de cair, agradeço a Carol, tá aqui junto comigo, que é uma conhecedora, assim, me deu uma aula aqui, agradeço mesmo. Vai ficar gravado 24 horas. Obrigada pela parceria. É isso aí, estaremos juntos. Obrigada a todos. 24 horas, faltam 30 segundos. 24 horas nos meus stories. No dia 18, no canal da Carol. Fala teu canal do Instagram aí, Carol, rápido. Coach_Carolina Barros. Carolina Barros. A gente vai fazer a divulgação.
E depois a gente vai publicar no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Pra gente não ser cortada, não pagar mico, né? Depois da física quântica maravilhosa. Amo todos Beijo. vocês, tá? Dúvidas no direct, gente. Beijão, tá? Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau.